Meus nobres nobríssimos, uma boa manhã, tarde e noite para vocês. Espero que esteja tudo bem e essa é uma live gravada. O motivo pelo qual eu estou gravando essa live é para dar um fechamento na história do Nobre da Construção. E curiosamente eu pensei, né, em dedicar esse vídeo para o Nobre Van Damme, o Nobre Auslanda, né? E que foram assim, os que me diretamente perguntaram dessa situação e tal. E eu fui agraciado por uma mensagem do nosso Nobre Van Damme. E é ele que está aqui conosco. Meu Nobre, por favor, se apresente. Opa, todo mundo aí já conhece aí das outras lives aí, apesar de estar com um avatar diferente aí, mas sou eu. Meu amigo, você agora quebrou minhas pernas. Bebê Reborn, velho. Rapaz, que coisa estranha. Eu tenho que usar as coisas da moda, né, cara? A gente tem que usar o que tá nos trend topics, né? Então vamos usar o que tá na alta, né? Meu amigo, é complicado. Muito legal, muito legal. Mas enfim, vamos tocar o barco. Então, antes de eu dar o fechamento, eu acho que é interessante eu fazer uma introdução. Acho que não cabe contar a história toda, né? Porque a história é relativamente longa. E aí tem outro vídeo no canal, então quem tiver interesse, dá uma olhada depois no vídeo, né? Eu acho que é o antepenúltimo vídeo aqui do canal. Mas basicamente nós estávamos procurando uma pessoa para nos dar uma força aqui em algumas coisas, pintura, algumas coisas aqui da casa. E encontramos uma pessoa na internet, conversamos e tal. E aí basicamente depois de uns 3 dias de trabalho, começaram a vir algumas pendengas, né? Ou já não estava vindo exatamente não estava cumprindo os horários. Essa parte eu nem lembro exatamente, mas enfim, começou a pedir um dinheiro adiantado para uma coisa, um dinheiro adiantado para outra, e várias coisas ele foi relatando que foram acontecendo, né? A saber, filho doente, precisava de dinheiro para o táxi, uma pessoa, né, perdeu uma pessoa da família, e tinha que pagar uma conta e tal. E nessa história, a gente foi, tipo, pagando aos pouquinhos, né, o valor que faltava. Graças a Deus não era um valor muito expressivo. Até que chegou um momento que eu realmente falei, ó, mas agora tem que parar porque a gente também nós temos as nossas obrigações, né? E não dá para ficar assim dando dinheiro dessa forma, é complicado, né? Aí ele meio que desapareceu, ficaram algumas coisas dele aqui ainda na casa, ele ficou devendo dinheiro, né? Porque a gente combinou que ele não viria mais, ele ia devolver uma parte. Nunca devolveu a parte. Conversamos. Aí depois de um mês eu falei, ó, você não falou nada sobre suas coisas, tô entendendo que você não quer, então vou jogar fora. Aí ele apareceu. Aí, aí as mensagens pularam na hora e tal, aí pronto. Meio que deu mais ou menos um desfecho. Fui lá, falei algumas coisas com ele e tal, sem ser no sentido de desaforo, mas enfim, falei algumas coisas firmes. Climão de bunda suja, né, que você falou, né? Aquele clima de bunda suja, de peido no elevador, né? Foi uma coisa bem estranha. Você encontra a pessoa que está te devendo dinheiro, que você meio que se entrevou na internet, né? No WhatsApp, na internet, no WhatsApp. Mas enfim, falei as coisas lá e tal, dei conselho e ficou por isso mesmo. Me despedi e fui embora. Aí que vem, aí pronto. Essa é a parte até o que mais ou menos tinha acontecido. O desfecho, pelo menos até agora, qual que está sendo, ou qual foi? Espero que não tenha mais nada para fazer de desfecho, né? Mas basicamente encontramos uma outra pessoa e esse realmente é ponta firme, assim, gente boa. A gente já contou a situação para ele, né? Contamos o que aconteceu e tal, que a gente estava meio assim ressabiado. E aí ele simplesmente falou o seguinte: vocês não precisam me pagar nada até que esteja tudo pronto. Dito certo, ele veio cumprir os horários, tudo mesmo dentro do programado.
E aí, só depois do final do trabalho, a gente pagou, e aí estamos precisando de outras coisas. Ele está aqui, inclusive, terminando uma obra. E agora que vem a parte interessante. Nós precisamos ir juntos. Né? Rapidinho, o Van Damme tem alguma coisa a acrescentar até agora? Alguma observação? Não, pode seguir. Você resumiu bastante até o que você falou para mim no particular e tudo mais, então pode ir. Então, aí eu tenho que fazer a observação seguinte. Assim, eu tenho muito um feeling das pessoas, né? E eu tava acreditando que não, o cara, eu acho que realmente essas coisas todas aconteceram e tal, foram infortúnios. Por mais que ele possa ter tido assim não tenha sido 100% honesto, mas eu acho que isso realmente aconteceu. E o nobre Van Damme, ele me falou, ó, Cênicos, eu acho que isso daí é meio que marmelada e tal, tô achando que será que não é caô e Então tal. você já deu spoiler do que aconteceu mesmo. Já falou. Você nem disse, mas já disse. Não, mas eu mais. Só que ainda tem mais. Assim, o negócio foi estranho. Brother, a Terra pode até ser plana, Lá vem. Ai, meu Deus. mas esse mundo dá voltas. Tá pronto pro desfecho? Vamos lá, mas eu já estou imaginando o que aconteceu, né? Para você falar assim, eu já imagino, né? Fala aí, vamos Então, lá. nós precisávamos ir na loja de material de construção para pegar algumas coisas que estavam faltando, trocar alguns materiais e tudo mais. E no meio do caminho, esse camarada que está aqui nos ajudando, ele falou assim, ô, senhor Arcênicos, né? Essa pessoa que tu falaste quando eu cheguei para trabalhar com vocês, ele é assim, assado e tal, e eu achando estranho. Eu falei, é assim, tem essa. Brother, rapaz, você não tá entendendo. Ah, é assim, é assado? Eu falei, é. Ah, então é esse mesmo. Rapaz, há uns dias atrás, ele entrou em contato com esse camarada, né? E falou, assim, viu na internet alguma propaganda, não sei, e falou, eu tô precisando de trabalho, puder me ajudar, não sei o que lá, eu cobro X, né? Tipo assim, e botou um valor baixo. E esse cara, ele falou, eu não te conheço, eu não sei o que é que você faz, então assim, vou fazer um teste contigo. Trabalha aí para mim um dia, dois, e aí ele chegou e tal, e contando aquelas histórias difíceis de coisas acontecendo, não sei o que lá. Disse que foi um dia, foram 2 dias. Quando foi no terceiro dia, eles conversando. Aí ele falou, eu até trabalhei ali na casa de um brasileiro e tal, naquela zona X e Y. Aí ele disse que parou e pensou assim, bom, ali eu acho que o único brasileiro que eu sei que mora ali é o Arsênicos, né? E aí ele perguntou pro cara, por acaso é o Arsênicos? Ele, é esse mesmo e tal. É claro que o nome, né? Dando meu nome real. Sim. Aí ele falou assim, ué, mas que estranho, porque eu trabalhei na casa dele, eles são gente boa, não vi nada demais, o que aconteceu? Porque ele não fui mais, eu não sei o que lá. Peraí, o rapaz tava falando esse de agora e falou que esse outro aí que deu os problemas aí, ele tava descendo a lenha pra cima de tudo, descendo o porrete falando que vocês aí é isso, que é aquilo, que não Não, sei o e que nem tem. falou mal, olha só, aí que tá, ele só disse que trabalhou aqui, mas aí não continuou mais a obra. Interrompeu a obra, mas ele não falou assim mal da gente, pelo que eu entendi. Mas aí, vamos colocar por letras. Vamos botar o primeiro, a letra A, né, o que veio, que deu os problemas todos, e vamos colocar esse que está aqui nos ajudando agora, e vamos chamá-lo de B, né, para ficar mais Olha, fácil. eu tenho uma ideia melhor. Coloca outra assim, pedreiro mau, pedreiro bom. Pô, aí você me quebra, viu, velho? Não, é só pra fazer mais dramaticidade. O mal e o bom. Pô, peraí, mal e bom é pesado. Deixa. Tá, então bora brincar agora de dar apelido. O trambiqueiro e o honesto. Pronto. Não, vamos chamar ele de esconde-esconde, né? Putz. O melindroso. O O melindroso. pedreiro bom e o esconde-esconde. Então, o Ok. pedreiro bom estava conversando com o esconde-esconde e falou assim: mas esconde-esconde, o que é que deu? O que é que se passou? A resposta dele foi a melhor.
porque eu cobrei muito pouco, eu cobrei muito barato, e aí eu vi que eu podia ter cobrado mais, só que eu fiquei Puta, com vergonha, e aí desapareci. que beleza, hein? Que Eu falei, beleza. olha, sério, aí vem aquele negócio, sabe quando a pessoa avisa, aí depois acontece aquilo que a pessoa falou, e a pessoa chega depois e fala assim, eu avisei que esse cara tava metendo o caô, velho. Eu falei pra tu, cara, quando a pessoa é honesta, que tem problema de saúde com a família, a pessoa é honesta, ela chega e fala, ó, tá acontecendo isso, isso, bota as cartas na mesa de uma vez, não fica fazendo rodeios nem 9 horas, cara. Eu falei pra tu. Não, de fato, só que assim, eu acho que quando eu apresentei essa situação para ti, na verdade a gente já estava na situação de já ter quebrado com ele o acordo, de já ter. A gente não, ele que quebrou o acordo, né? Foi, ele não tava indo e tudo Então já não mais. tinha nada, porque chegou o momento, o problema todo, entre aspas, se deu a partir do momento que eu falei, tá bom, então eu não quero mais você aqui. Independente do que tivesse acontecido. Eu simplesmente falei, não quero mais, devolve o dinheiro que você está nos devendo, do que ficou faltando da obra. Entendeu? Então, assim, eu não tô aqui tentando achar justificativas. O que você falou, infelizmente, eu acho que faz mais sentido do que aquilo que eu pensei, né? Só que a gente já tinha cancelado de qualquer forma, eu já não daria confiança de abrir a porta para ele, tanto que quando eu me prontifiquei de devolver as coisas, eu já não queria que ele viesse para cá. Uhum. Não, eu lembro, você comentou que você já Entendeu? nem tava querendo botar que ele botasse os Não, pés não, não. aí. Porque assim, eu tenho família, então assim, eu não quero uma pessoa aqui dentro de casa que eu comece a desconfiar, Sim. que eu comece a ter medo que possa querer fazer alguma coisa e tal. E É, eu também mentiu, queria ter, sabe onde vai, né? exatamente, e eu queria ter uma garantia, ele sabia onde ele mora, porque vai que, né, numa discussão, numa coisa assim, eu acho que a nossa casa é a nossa vulnerabilidade, quando a pessoa sabe, quando você diz a sua morada para outra pessoa, eu acho que existe né, eu acho que existe assim um ponto de vulnerabilidade, Sua casa e sua família, né? entendeu? Aí ele me deu o endereço dele, aí pronto, eu fui lá, entreguei, a gente conversou. Só que aí isso não foi tudo, assim, não várias, mas teve outras coisas depois dessa história. Então, depois que eles tiveram essa conversa, o pedreiro bom, ele já estava deduzindo, porque ele falou, eu tô lá fazendo obras ainda. Então, o que é que o esconde-esconde pensou? Bom, então eu vou ter que voltar lá porque eu estou trabalhando para o pedreiro bom. Sumiu, desapareceu. Só que isso também não é tudo, porque assim, eu acho que o que ele pensou foi isso, já que eu estou trabalhando para ele, de repente ele vai me mandar para lá. E não vai ser uma boa coisa, né? Só que aí, brother, teve problema, ele começou a parar de ir também para as outras obras. Ele começou a falar coisa que estava com problema na justiça e que tinha que pagar 200 e não sei quantos euros, porque senão Nossa, ia ser preso é e que caô em não cima de sei lá. caô. Entendeu? Aí, só que esse camarada, o pedreiro bom, o cara já é mais safo, né? O cara já é mais, ele, ó, não quero mais conta contigo, não vou pagar nada. E aí o cara, mas tem minhas coisas lá que ficaram na obra. Se quiser eu te vendo. Ainda queria vender as coisas. Mas aí que vem a parte que é um pouco complicada, né? Que Tem assim, mais ainda, então? ainda tem mais. Aí ainda teve o problema de depois ele ter ouvido a história, não sei, a gente aí já não dá para saber, que o camarada também pode estar envolvido com coisa que não é muito legal. Ih, puta que pariu, hein? E Não, para e detalhe, ah, envolvido com coisa que não é legal, no contexto aí, eu acho que você já falou em live, mas eu não vou deixar aqui aberto, né? Ainda mais aí na região que você mora, assim, que em questão isso geográfica, é uma região vocês estão perigosa. limitados aí, né? O cara tá envolvido com um negócio ilícito aí, onde você tá, que tem limitação geográfica, se é que você me entende, até é meio. Eu não consigo Não, nem pensar isso aí. é bom, olha só, isso é bom e também é ruim, porque quando você tem uma má fama, ou quando alguma coisa acontece, todo mundo sabe. E eu acho que pelo fato de estarmos limitados por ser um lugar pequeno, existe um senso de comunidade. O português, ele pode, sei lá,
ter assim um defeitinho aqui ou outro, mas assim, o português também tem muitas qualidades. E uma das qualidades é um senso de comunidade. Eu acho que ele é daquele povo, como é que eu posso explicar? Aqui é o tipo de país que, se Deus o livre e guarde, uma pessoa passa uma dificuldade, cai no chão, acontece alguma coisa, é normal as pessoas virem querer te ajudar. Entendeu? É diferente, por exemplo, de um país como a Holanda, que o senso de comunidade é grande no sentido de pagar os impostos, não jogar lixo na rua, mas é cada um vivendo a sua vida. Ninguém tá nem aí para você, até um certo ponto, entendeu? Eu E tendo a aqui, discordar, Cênicos, apesar de você estar morando aí, mas eu tendo a discordar pelo seguinte: o Tuga, se tiver for ouvir isso depois. oh, Não, é que você está falando isso, você tem muito mais bagagem para falar disso do que eu, porque você está vivendo isso. Mas o meu argumento é o seguinte: poxa, se fosse realmente assim, o Brasil não era o que era, cara. como assim? Não, porque você está dizendo que o português tem um senso de comunidade, de ajudar os outros, mas, pô, o Brasil tá aquela merda lá e a gente veio de Portugal, né, cara? E não tem, assim, esse senso de... Mas o Brasil tem isso também. Vamos, Não, vamos combinar. Olha, é o que eu estou falando. Assim, o brasileiro é barraqueiro, né? Gosta de brigar, entre aspas, pelos seus direitos, entre aspas. Mas, por exemplo, é normal uma pessoa estar passando a dificuldade. Por exemplo, quando a gente fala mulher, se a mulher está passando a dificuldade, sei lá, está discutindo com um homem e o homem avança para cima dela. Brother, as pessoas em volta não querem nem saber quem está certo e quem está errado. Vão para cima do cara e vão bater nele e vão separar. É isso que eu tô falando. Você não viu também aí, teve uma história de uma festinha de São João, que parece que o filho lá já sofria bullying há muito tempo, ninguém fez nada, e o agressor, o menininho mais velhinho lá, tipo, batendo no menino lá, o pai se retou, foi pra cima lá dele, tipo assim, começou a querer brigar com essa outra criança, o agressor do filho dele. Brother, vieram uns 3 pais do nada, brotaram, os caras pularam em cima dele, empurraram, bateram. É isso que eu tô falando, é esse senso de comunidade e de justiça, entendeu? é um senso mais, assim, só para fechar esse ponto, se voltar na história, o que eu percebo, assim, existe mais um senso local, vamos dizer assim, de uma situação local, de alguma coisa localizada, porque quando você vai a nível Brasil, a nível municipal, estadual e Brasil, eu não vejo isso, Arsênicos, assim, mas enfim, isso é papo para outro. Aí já estende muito e é uma questão de percepção. Mas aí pronto, se deu nisso, né? E assim, é chato, porque, de novo, o mundo capota, assim, o mundo dá voltas e as pessoas se conhecem. E isso é bem complicado, né? Por um lado, eu acho que ficou. Uma das lições que eu acho que ficaram para mim foi entender que nem todo mundo, né, vai ter uma boa intenção. Eu não vou mentir que eu tive uma frustração, porque assim, eu já aprendi a lidar com. Eu estava até falando com meu amigo mais cedo sobre isso. Eu passei quase 10 anos lidando com pessoas em situação de vulnerabilidade. E essas pessoas, como é que eu posso explicar? Elas mostram o lado negativo muito rápido. Porém, no contato com essas pessoas, eu era o cuidador, eu era o assistente social. E as pessoas sabiam que eu sabia muito das vidas delas, por causa dos dossiês, das conversas e tudo mais. Mas quando você lida com esse tipo de pessoa na sociedade é diferente. E eu acho que eu fui ludibriado. Ainda tem aquela ponta de, pô, velho, o cara deixou uma foto de luto por um mês. Será que o cara realmente inventou uma história dessa? O cara me mandou a foto do filho. Será que o cara de fato, sei lá, se quiçá não tem nem filho? Fica essas dúvidas, né? E se de fato eu fui enganado dessa forma, tá tudo bem, eu não preciso Cara, ficar justificando. É um aprendizado, eu preciso crescer. Mas infelizmente foi uma lição, brother. não, e tu vê como é que são essas pessoas que gostam de meter caô, você vê o trabalho que a pessoa tem para fazer uma mentira do que ela só chegar no momento e falar assim, honesto, olha, eu acho que eu cobrei barato, eu vou ter que cobrar um pouco mais. Não era mais fácil chegar logo e fazer isso? Do que inventar toda uma situação e escalonar e...
Mas a gente não sabe a cabeça das pessoas, a gente não sabe as bagagens que as pessoas têm na vida, né? E, sinceramente, para esse tipo Não, de não, Arsênicos, não. Vou puxar sua orelha agora. Não passe pano. Não. O cara Não, foi entenda, causeiro, eu não foi. tô passando pano, não. Eu não tô passando pano, Não, é não. que Ele agiu errado. eu Ele tô agiu brincando errado. assim com você, que assim, eu Não, sei que não, você tem claro. um coração meio mole com esse tipo de coisa e tal, mas infelizmente as pessoas se aproveitam, cara. Esse que é a merda. Não, é justamente isso. Então, por exemplo, quando eu tava conversando com ele, eu não vou mentir pra você, não. Eu senti pena. Eu não sei nem se é um sentimento bom de se ter, mas eu senti pena do cara. E no meio desse vendaval todo, veio algum pensamento no canto do meu cérebro, assim, ou será que eu não posso fazer alguma coisa a mais por ele, não sei o que lá. Tipo assim, só que ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu também pensei, não vou fazer nada mais, porque eu já fiz, entendeu? Então, assim, cada um tem que saber quais são as limitações. Eu já vi pessoas, né, olhando, por exemplo, o outro lado, eu já vi pessoas que falaram que gostariam de ter o mesmo controle que eu tenho, porque são muito estouradas e às vezes perdem as estribeiras no meio de uma situação de conflito. Tipo eu. Entendeu? Então, assim, cada um tem que saber as lutas, cada um tem que escolher as suas próprias lutas, cada um tem que saber, né, as suas dificuldades. No meu caso, como eu sei que eu não sou do tipo combativo, assim, como é que eu posso explicar? Pessoas como eu também podem ser potencialmente perigosas. Por quê? Quando você encurrala muito uma pessoa que não é combativa, você pode ver um monstro se transformar de uma hora para outra. Sim, você não deixa nenhuma saída pro. Tipo na guerra, você tem que deixar uma saída pro teu inimigo. Se você encurralar ele, ele vai matar. Entendeu? O problema Isso. é esse. E assim, e todo mundo tem seu ponto de fraqueza. Então tem coisas que eu não negocio com as pessoas. Tem coisas que eu sou realmente muito. Agora, qual é a minha atitude? Eu prefiro não ser combativo, eu prefiro não ter que enfrentar certas coisas se não for necessário. Se for necessário, por exemplo, não foi a coisa mais agradável ir lá e eu meio que enfrentei ele, né? Falei certas coisas para ele e tal, mas não é, sabe, não é o tipo assim de coisa que o Arsênicos gosta muito de fazer. Então, o que é que eu gosto, o que é que eu prefiro hoje, na minha altura de vida, baseado nas minhas experiências? Eu prefiro muito mais estar entrosado com pessoas que eu sei que eu vou ter menos chance de ter esses problemas. Eu acho que a minha vida se torna mais agradável, né? Eu evito certas coisas. Se eu precisar enfrentar algum problema, tem que enfrentar, vamos enfrentar. Mas não é uma coisa que eu goste, que eu escolha, que eu prefira. Existe uma diferença aí, entendeu? Quer fazer alguma observação sobre isso? Não sei, estou só pensando aqui no momento aqui. Porque ainda mais você aí, como você disse, você tem, na sua situação aí também, você tem família e tal, e é bom evitar conflito porque o seu maior ponto de vulnerabilidade são exatamente eles, né? De repente alguém aí resolve fazer alguma coisa, se vingar de alguma forma e pode acabar sobrando para eles. Esse que é o problema maior. Esse é um ponto de preocupação que quem é pai tem, entendeu? Não é só a minha vida, né? Tem outras pessoas e eu não quero nem pensar. E assim, eu não acho nem queria tanto, mas assim, só de pensar, vou ser sincero, só de pensar que alguém poderia, por exemplo, falar alguma coisa para os meus filhos que eu não viesse a gostar e tal, para mim é complicado. Eu não vou nem muito longe. Pô. Um dia eles estavam, rapaz, parecia que era cronometrado. E olha só, já tem aqui uns 24 minutos, tá? A gente não precisa estender muito, que você tem suas obrigações aí também. Mas... eu quero que você continue casado aí, pelo amor de Deus, hein? Não, tranquilo. Teve um dia que os meus pequenos eles estavam brincando no local, jogando bola. E curiosamente, naquele dia eu perguntei a eles, antes deles irem, eu perguntei assim, vem cá, mas alguém já parou vocês e quis ficar fazendo pergunta nada a ver e puxando assunto? Não, falei, vocês sabem, né? Não quero que dê vazão nem conversa para nada do tipo, para nenhuma situação assim. Não gosto disso e tal. E não é nem questão do não gostar, é questão da segurança deles. Mas eles já entendem isso.
Brother, pareceu piada. Quando a gente, assim, eu fui depois lá, onde eles estavam, e eles falaram que viu uma mulher do nada e começou a falar, mas tu leva jeito pra jogar futebol, não sei o que lá, vou fazer um vídeo teu pra mandar pra tal clube de futebol, que não sei o que lá. E eu perguntei, o que é que vocês fizeram? Não quero não tenho interesse. Ah, mas é bom, porque vocês podem viajar, podem ir pra tal clube. Não quero não e tal. E eu achei muito bacana da parte deles, né? Aí depois, aí no meio da conversa, essa mulher, menos mal, porque aí pelo menos eu a vi, né? Ela nos viu junto, ela veio falar com a gente, se apresentou e tal, explicou a situação. Minha mulher até disse que depois eu fui até rude com ela. Eu falei, não, mas não gosto disso, não. Eu também falo com as crianças para não deixar fazer vídeo nem foto. Eu acho que eu falei isso. Né? E falei na frente até para ela para não dar vazão, porque assim pode ter a melhor intenção do mundo, mas a gente não sabe. E brother, eu não vou mentir, não confio. Eu acho que a gente até conversou naquele dia sobre isso, né? Eu sou para essas coisas, eu sou muito desconfiado. Dou uma certa abertura, mas não sei, não. Não, cara, não, uma coisa é a pessoa só conversar, igual a gente lá no Brasil, né? A gente, assim, criança na rua, assim, é maior comum a gente chegar, assim, falar, assim, uma besteira, uma brincadeira, criança também, falar com todo mundo, né? Mas pegar e filmar mesmo lá, você chegar assim, tá vendo a criança a primeira vez, deixa aqui te filmar. Não, porra, aí, peraí, né? Entendeu? É bem complicado isso, né? Não sou nenhum conhecido nem nada, porra, que porra é essa? Exatamente. E outra, a gente não pode dar muita abertura. Brother, tem um camarada que eu conheci, minha mulher já tinha falado antes, você tem que conhecer tal pessoa, ele é muito gente boa, não sei o que lá, vocês são parecidos. A gente começou a conversar, acho que não deu 10 minutos, não deu 1 minuto, a gente já começou a se entrosar e conversar. E aí, olha que situação. Eles têm uma filha pequena. Eu achei tão interessante isso. A gente começou a falar dessa coisa de dar muita confiança. E eu falei, quando se fala dos meus filhos, eu não dou essa confiança e tal. E ele também compartilha da mesma opinião. Aí teve um momento, a filhinha deles é assim, uma graça. Aquela criancinha mesmo de família margarina, assim, sabe? A menina é uma gracinha. E ela se engraçou comigo. Sorria e tal, e se aproximava. Oxi. Não, mas é normal. Aí que tá o ponto. E eles falaram que isso é um ponto de preocupação para eles, porque ela é muito dada. Sabe aquele tipo de criança que é muito dada? Tá. Que conhece uma pessoa e já quer estar conversando, quer estar perto? É desse tipo, entendeu? E aí teve um momento que eu virei para eles e eu falei assim, fulano, deixa eu te falar. Se vocês não se sentirem confortáveis, dela tá muito próxima a mim, de repente querer sentar junto de mim, abraçar, podem me falar, porque para mim não tem problema absolutamente nenhum. Brother, você podia sentir o alívio do cara. O cara meio que deu uma respirada e falou assim, meu amigo, muito obrigado por ter falado isso. Porque acontece dela às vezes se aproximar muito de alguém e a pessoa quer estar junto, quer abraçar, e a gente às vezes é um pouco chato, né? Falar, não, mas peraí, eu não quero muita aproximação. Entendeu? É complicado, velho. Complicado. Mas vem cá, aí quer dizer então que voltando lá o pedreiro, quer dizer então que o cara sumiu e, sei lá, largou de trabalhar com outro lá que estava fazendo serviço e sumiu, sei lá, o que é. Aí disse que precisava. Sim, e ainda teve a questão que ele falou que tinha cobrado pouco pra gente, ele também queria cobrar mais pro cara. Agora, olha que coisa, ele mesmo ofereceu um valor, eu trabalho por X. O cara falou, tá bom, vou te pagar X, aquilo que você está me pedindo, né, e vamos lá. Aí, depois de um tempo, a mesma história. Mas depois eu percebi que era para fazer tal coisa, e eu vi que era muito pouco, e aí então... você vai ficar com muito dinheiro, e eu não sei o que lá. Mesma história. Né? Aí veio com essa história de que queria que pagasse não sei quanto, porque tem que ir para a justiça, e aquele senso de urgência. E o problema é que muitas vezes a gente é pego por isso, né? Às vezes a gente nesse afã de querer ajudar, às vezes a pessoa inventa uma coisa, e aí quando vem com uma coisa urgente que você não tem nem muito tempo de pensar, é aí que muitas pessoas caem, como eu acho que, né? Porque imagine, brother, eu tenho um filho,
Agora imagine que um cara que tem filho pequeno, porque os meus já são maiores, mas um cara que tem filho pequeno vira e fala assim, brother, imagine, o cara que você, né, conheceu, o cara vira pra você e fala assim, fulano, pô, o filho ali e tal, meu filho de 2 anos, ele tá com febre de 39 e não tenho dinheiro para levar ele no hospital. Vai Rapaz, lá. Vai lá, antes de você ajudar. Se você quer realmente ajudar, vai lá primeiro. Então, às vezes a gente é pego justamente nisso, né? E aí a pessoa que engana, ele procura estudar primeiro a vítima, né? Como é que eu posso pegar esse cara? Eu posso pegar na ganância, como por exemplo o golpe da Mega Sena, o golpe da loteria premiada, você já deve ter do bilhete premiado, né? Porque você mexe com a ganância. O golpe do conselheiro, o golpe do amor, por exemplo. Você já reparou como a Record gosta de botar as mulheres foram enganadas porque ele é um agressor. Como não é agressor, não? Como é que fala? É o. Príncipe encantado, sei lá. Só Paixão que platônica. não, né? É aquela coisa do golpe do amor, que o cara aparece no Tinder, no não sei o que lá, e aí conquista as mulheres. Não, tô ligado, sim. Só que o engraçado dessa história é o seguinte: é falado do mal que o cara faz, mas também ninguém enfatiza da ganância da mulher. Porque se fosse um cara desdentado, um pedreiro, né? Pedreiro não, porque pedreiro hoje ganha até muito, né? Mas assim, um cara desdentado, um cara pobre, será que elas iam se apaixonar por ele? Ou na verdade também se apaixonou porque o cara botava foto com helicóptero, botava foto viajando pro exterior, o cara é bonitão. Entendeu? Então, o pilantra, ele geralmente procura a fraqueza da vítima, e a fraqueza da vítima às vezes é a ambição. Às vezes a pessoa quer fazer muito dinheiro, quer se aproveitar. Ainda mais no Brasil, né? Que é ainda mais no Brasil. Mas isso aí é coisa mundial, acho que no mundo todo tem isso daí. Pô, mas no Brasil eu vejo que tem um negócio muito, assim, muito mais forte da pessoa achar que como é que é? Não, vou aqui fazer day trade aqui, vou ficar rico em um mês, sabe? Esse tipo de coisa. E aí entra na questão do tigrinho. A gente poderia, inclusive, na próxima, quando a gente for fazer a próxima live, se Deus permitir, a gente pegar algumas histórias do tigrinho. O que é que você acha? Pode ser, tem várias aí, né? Sei lá, né? Pode ser também. Essa é uma coisa que me chama muita atenção, esse negócio do jogo do tigrinho, porque isso está destruindo o Brasil. Diga, Fala. diga. Não, você já pode falar. Fazer para os finalmente, né? Mas antes de ir para os finalmente, você pode dizer o que você ia falar. Não, eu só ia falar assim que história específica do jogo do Tigrinho eu não conheço, mas o que está por trás em geral é a ganância. O cara fica ali apostando, achando que vai ganhar um pouquinho, que vai tirar alguma coisa e vai indo, não, vou ganhar, não, agora eu vou ganhar. Igual estavam uns golpes aí acontecendo de famosas tarefas online, essas coisas assim. A pessoa ganhava no começo, aí ela ganhava um pouquinho no começo, né? Ia ganhando, né? Aí a plataforma ganhava a confiança da pessoa, né? Porque a pessoa, não, já ganhei aqui um pouquinho, então vai continuar. Aí, quando chegava um valor mais alto lá, a pessoa tinha que dar 2 mil, 3 mil para ganhar 10, sei lá, 15 e tomava o golpe aí. Exatamente, é isso, é ganância, medo, culpa, né? Cada um tem seu ponto de fraqueza na vida. A verdade é essa. E assim, eu acho que uma das regras para o homem viver bem é ele reconhecer as suas próprias fraquezas. Eu acho que talvez essa seja uma das lições dessa história. Eu reconhecer as minhas próprias fraquezas para que outras pessoas não se aproveitem delas. Não se aproveitem de sua nobreza, né? Velho. Essa fase do Chapolin caiu bem. É a lição de hoje. Aproveita da minha nobreza, né? Exatamente, E é isso, Arsênicos. Cara, felizmente seu coração mole tá sendo seu calcanhar de Aquiles. Assim, eu tenho muitas vantagens. Eu também tenho muitos benefícios por ter esse coração mole. A verdade é essa, né? Agora, tem benefícios e tem um lado ruim. Eu acho que tá sendo, como é que eu posso falar? Eu acho que tá compensando, sabe? Quando eu ouço assim as conversas, quando eu vejo as pessoas se aproximando também, poder ajudar alguém ouvindo, conversando com a pessoa, desenvolver contatos sinceros, como por exemplo o seu, né?
Isso ajuda muito, né? Até, por exemplo, no caso do Auslanda também é um caso bem interessante, que eu acho que eu já também falei em alguma outra live, e eu já falei com ele no privado. Quando eu converso com ele, eu tenho uma sensação muito bacana, assim, que ele tem aquela postura do cara brabo, assim, no sentido positivo, né? Sim, sim. E às vezes eu percebo que existe um encaixe psicológico. Às vezes a pessoa que tem essa postura acaba sendo imã para uma pessoa que tem uma postura como eu, uma postura como a minha, né? Então, existe um benefício. Você tá me dizendo que o Auslander seria a sua cara metade? Tá zoado, porra. Você me quebra dessa vida. Porra, carioca, eu não vou perder a oportunidade de não zoar, vai né? perder a piada, né? Não, mas eu acho que seria mais no sentido assim de aquela figura do irmão mais velho, aquela figura daquele amigo gente boa, sabe? Aquele cara que é mais ou menos nesse sentido aí. E eu percebo que existe esse encaixe dos paradoxos, né? A pessoa que tem uma postura X, ele tem um certo magnetismo pela pessoa que tem uma postura Y, né? Então, assim, é benéfico, eu acho que compensa, só que eu também eu tenho que estar ciente que essa minha postura pode me trazer, só pelo fato de me deixar numa situação de vulnerabilidade, né? Os predadores sociais, eles conseguem me ler facilmente, entendeu? Então, existe essa questão. E disso eu tenho plena consciência. O Arsênico, vou ser sincero contigo, cara, como você tá morando tanto tempo fora do Brasil, eu acredito que você só não te passaram mais a perna por você estar inserido numa outra cultura que não tenha muito essa mentalidade. Porque, por exemplo, tem um outro rapazinho que tem um canal aí, não sei se você já ouviu falar dele, o Vitor Ronk, que eu fico escutando. Eu pensei nele, brother do céu, eu pensei nele quando eu terminei a minha fala agora. Ah, não brinca, sério? Meu Deus do céu, gente boa demais, velho. Eu pensei nele, eu vou até dizer por que eu pensei nele. Porque existe aquela questão psicológica, ele se coloca como macho sigma, né? No sentido de que, assim, ele atingiu uma estabilidade, ele tem uma vida bacana, né? Ele se permite viajar, sei lá, alguns estados, outros lugares. E, assim, ele já falou que ele não tem orgulho disso, mas ele já precisou, por exemplo, se colocar como meio que afeminado para que as mulheres fugissem dele. Ele não tem conta com mulher, e não é nem pela questão sexual, mas é porque ele entende que a vida dele é melhor assim. Mas eu na verdade, desenvolvi uma amizade com ele desde 2021. Você já trocou ideia com ele? Sim, assim, eu confesso, eu acho que eu não sei se, acho que eu já falei isso para ele, eu fiquei até com um pouco de receio, porque como eu sou casado, e assim, existe uma crítica, não só ele, mas assim, algumas pessoas que seguem ele têm uma crítica forte a homens casados, né? Que ele chama até de casadinhos, né? Como ele fala lá. E eu achei muito nobre da parte dele, ele entender que por mais que ele... Eu acho que... Eu nem sei, mas eu acho que ele nem acredita na instituição do casamento hoje, né? Mas eu achei muito nobre da parte dele o respeito por uma pessoa como eu, por exemplo, que sou casado. Tipo assim, não é o que eu faria, mas eu te respeito pela posição que você assume hoje de ser casado. Eu achei muito, muito bonito dele. E ele é um cara com coração bonito, velho. É um cara que eu gosto. É um dos da internet que eu falo assim, esse é gente boa. Então, o que eu ia comentar dele nesse contexto todo é o seguinte, que eu já ouvi algumas histórias dele, da galera passando a perna nele, eu percebo que em parte, posso estar enganado aqui, eu já até falei isso para ele, que em parte eu vejo que ele acaba sendo muito permissivo nas situações, e a outra porque eu acho também que ele deve ter um coração meio mole igual o teu, assim, cara. Dá para perceber que ele tem. Agora sim, uma coisa bacana dele é que ele tem aprendido, pelo menos é o que eu vejo, né? Ele tem aprendido de uma maneira ou de outra a afastar certas coisas que não são legais para ele. Entendeu? Certas pessoas e tal. Não sei exatamente os métodos, o que é bom, o que não é, mas assim, o fato é que ele tem a consciência que ele não quer que as pessoas fiquem se aproveitando dele. Curiosamente, não é um canal que eu assisto todo dia, mas
nas últimas semanas eu estava ouvindo um ou outro vídeo e ele falou, por exemplo, da igreja antiga dele, que ele já, acho que hoje ele se entende como ateísta, né, ou como não sei, agnóstico. E ele falou que o pessoal da igreja se aproximou porque no entendimento deles, ele saiu da igreja porque ele não arrumou casamento, né? Então, aí as pessoas da igreja, segundo ele falou, né, falaram, não, mas pode vir, porque dessa vez agora vai lá, e não sei o que lá. E assim, no entendimento dele, não é uma coisa saudável esse tipo de contato, então ele dá o jeito dele. Eu acho que ele não é do tipo que vai simplesmente mandar todo mundo CF, vai sair, acho que não é assim. Mas ele conseguiu encontrar as maneiras dele simplesmente se afastar. Então você vê que, eu acho que se você for ver as histórias que ele conta dos infortúnios, eu acho que tem até diminuído bastante se você comparar de 2 anos para cá. O Arsênicos, então, do que eu tenho ouvido dele, cara, do que eu já ouvi, sempre que ele conta de alguma situação que ele saiu, que alguém estava tentando passar a perna nele, assim, ludibriar ele com alguma coisa, sempre foi na base meio da grosseria, cara. A maior parte foi na base da grosseria mesmo, entendeu? Como assim? A pessoa tá ali insistindo, que nem ele, acho que já falou, gente pedindo dinheiro para ele, parente que ele foi ver a primeira vez pedindo dinheiro, e tem que chegar e falar, pô, eu nem te conheço direito aqui, a primeira vez tu já vem me pedir dinheiro, que não sei o que tem, ou eu já te emprestei dinheiro, tu tá me devendo e vem me pedir de novo, pô, tu não tem vergonha na cara? Tipo, na grosseria mesmo, jogar na cara da pessoa, assim, pra pessoa sair, entendeu? É mesmo? Você tá falando assim, eu não sei os métodos que ele usou pra se safar desse tipo de pessoa, eu tô te falando, o método da grosseria mesmo, sai daqui, ô seu filho da puta, vai, chega, porra. Aí eu confesso a você, velho, eu não chego nesse... Brother, acho que pra uma coisa dessa acontecer, meu Deus, muita coisa tem que acontecer, velho, pra alguém... Será? Sério? Será? Eu tô falando baseado no meu tempo de vida. Tipo assim, olhando pra frente, eu não sei. Mas olhando para trás, né? A minha experiência me diz isso. Assim, eu encontrei mecanismos para conseguir me safar e sair de certas situações e impor aquilo que eu penso que eu quero. Mas, assim, para chegar no ponto de falar tão diretamente, ó, é assim, assado, sai daqui, não quero contato, brother. Ainda mais lá no Nordeste, Norte do Brasil, né? Não que o resto do Brasil seja muito honesto, né? O carioca mesmo, a fama que é de trambiqueiro, mas pelo que ele conta lá no Nordeste, cara, a galera é de um jeito assim que, olha, porra, tá um nível acima na filha da putagem, sabe? Assim, eu desde pequeno aí que você vê, né? Eu era visto como bonzinho. É assim que eu era tratado. Você é muito bonzinho, você é muito besta, né? E assim, esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu nunca me identifiquei 100% como baiano e tal, né? Eu não sei se é meio doido o que eu vou falar agora, mas o meu nível de identificação nunca foi muito grande, né? E talvez por questões como essa. Eu não acho honesto, por exemplo, dizer que o Nordeste é terra de trambiqueiro. Não acho, não. Eu acho que, assim, o que tem de trambique no Nordeste é proporcional ao resto do Brasil, com o diferencial da pobreza, né? Eu acho que se você já está num país que existe uma cultura do trambique, quando você vai pensar em populações mais pobres, o nível de trambique aumenta. E a Bahia, até onde eu sei, é o estado que mais recebe benefício do Bolsa Família. O que diz muito, né? É um dos estados mais pobres do Brasil. Então, eu acho que por conta disso, a trambicagem deve ser proporcionalmente maior. O que é que você acha? Eu falo mais de um Nordeste de um modo geral, Norte e Nordeste, né? De um modo geral, não só especificamente da Bahia. Porque ele conta umas histórias ali, cara, que vai pegar ônibus, foi pro Maranhão, sei lá o que, foi pegar ônibus lá e até os motoristas tentando enganar, olha, tentando enganar o valor da passagem na hora de cobrar, olha, nem isso lá no Rio eu nunca vi, cara. Motorista de ônibus tentando enganar o valor da passagem, cara. Ou falar que o ônibus não passa em tal lugar. Ele já contou uma dessas aí já.
Ele mesmo fala nos vídeos que ele morando lá, assim, o povo lá do norte é de um jeito assim que até eu fiquei surpreso. Porque eu te falei, lá no Rio, Sudeste, né? Um monte de filha da puta também de trambiqueiro, mas, cara, do jeito que ele conta lá no Nordeste as coisas, é um nível filha da putagem executiva. É nível executivo. Enfim. Quando eu penso em ser assim meio brabo e tipo afastar todo mundo, eu fico pensando assim, brother, é um nível de vida, é um estilo de vida que eu acho que não ia me fazer bem. E eu acho que estar morando fora da Bahia, não sei, fora do Nordeste, nesse Tá te salvando, hein? Tá te salvando, hein? Entendeu? Eu acho que isso também me ajuda e me salva de uma certa forma, porque a sensação é muito ruim, velho. Você, sei lá, você tem que andar sempre se precavendo, né? Partir do princípio que se aquela pessoa tá falando tal coisa, ó, tem uma má intenção, você se adapta, você se ajusta. Eu me ajustaria de novo. Arsênicos. Ajusta. Rapaz. Eu não tenho dúvida. Só que o problema, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu me adaptaria e me ajustaria, mas o custo emocional que eu teria para isso seria uma coisa muito desgastante. É isso que eu estou falando, entendeu? Eu posso te falar, porque agora eu que estou fora do país também eu vejo a diferença do jeito que é. Você resolver uma coisa aqui onde eu tô e lá no Brasil, cara, olha. Eu falei para você no áudio que eu mandei pessoalmente, cara. Fui ler um documento legislativo aqui que nem é na minha língua nativa. É muito mais fácil de entender do que na minha própria língua portuguesa, no português do Brasil, que não dá para entender porra nenhuma. É mesmo? Ué, eu comentei lá, acho que não deu tempo de você ouvir lá no áudio lá, tive que ler aqui um negócio. Precisei ler um documento aqui da legislação aqui do problema que eu tô tendo aí, que eu já te contei do seguro aqui. Porra, o documento você lê é simples, é direto e reto, não tem ali como é que eu vou dizer ali? Barreiras gramaticais ou barreiras do vocabulário que você não vai conseguir entender, por mais que não seja no inglês, né? Não seja na minha língua nativa, eu li aquilo ali tranquilo, ó, é isso, tem que acontecer isso. Não é igual lá no Brasil, você pega um documento de lei, abre qualquer coisa lá do site do governo lá, você tenta ler aquilo lá, não tem como, cara. Aquela linguagem judiciária, sei lá, que só um advogado entende, cara, não tem como. Então, mas parece que foi feito justamente para as pessoas não entenderem, né? Entendeu? Aí eu te falo, cara, você está dizendo aí, você vai voltar para o Brasil, você se adaptaria? Olha, eu digo com certeza que talvez você ia ficar mais tempo na fase de tentando se readaptar do que depois na fase de adaptado. Acho que você ia passar anos, sei lá quanto tempo tentando se adaptar de novo, porque, cara... Não, nós vamos combinar. O que é que seria adaptação? Então, por exemplo, eu não estou falando, por exemplo, de entrar numa empresa e trabalhar e ficar naquele padrão. Eu estou falando assim, nos meus termos. Vamos supor, eu consiga trabalhar online para outro país. Entendeu? Aí eu vou estar dentro de casa, eu vou estar vivendo os meus termos, vou estar vivendo no lugar que eu escolhi viver. Eu tô falando nesse sentido. Mas desgasta o Arsênicos, porque, cara, é coisa assim que você já nem pensa mais. Você, tipo, assinar um plano de telefone, a dor de cabeça que você assina um plano, aí a companhia ativa um monte de coisa na tua linha, aí tu liga para eles falam, a gente aqui não faz, aí ninguém resolve o teu problema, você só consegue resolver entrando na justiça, sabe? Umas merdinhas assim que escalonam para uns negócios que, cara... É que eu acho... Não, nisso aí você tá certo. Assim, eu nem sei se alguém se adapta a isso, né? Mas como você não tem opção, né? Isso é uma porcaria. Então, essas formalidades, essas coisinhas assim, eu acho que isso seria bem complicado. Quando você vive num país que as coisas são mais fáceis do ponto de vista burocrático. E aqui é mais difícil que na Holanda, eu acho. Mas também tem um backup, né? Como minha mulher é holandesa, então ela já entende muita coisa lá que eu não entendi, então ficava mais fácil. Mas tem alguns pontos que são um pé no saco mesmo. Tanto que, assim, se um dia a gente vai lá e volta a morar no Brasil, vai passar uma temporada, eu não acho que eu vá, por exemplo, querer... Tirando aquilo que seja estritamente necessário, eu não acho que eu vá querer ficar
entrando em muitos planos, fazendo muitas coisas, muitos compromissos, porque isso que você falou, por exemplo, plano de celular, eu fico pensando, eu acho que é melhor até manter um plano da própria Europa, né? E permitir fazer esse roaming, se não for muito caro, talvez seria a opção. Não sei. Né? Que coisas do nosso dia a dia, Arsênio, que já tá tão. A gente já faz tão automático estando fora do país. Eu ainda não, porque assim, eu tô aqui 2 anos, então eu ainda tenho aquela cabeça de pensar assim, porra, isso lá no Brasil era assim, não era assado, mas você que já tá fora há muito mais tempo, tem coisa que você faz no automático, que você já nem pensa mais, assim, acontece tão transparente para você que se você for fazer lá no Brasil, meu irmão. Não, de fato. De fato. Mas, enfim, meu querido, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Valeu aí. Tá bom? E fica a lição, hein? Fica a lição, hein? Se aproveita de minha nobreza, hein? A lição é essa, não se aproveitarem muito da minha nobreza, né? Ó, recomendação, bote o nome dessa gravação no YouTube como Se Aproveita de Minha Nobreza. Rapaz, eu ia botar o nobre da construção desfecho, mas se aproveita da minha nobreza, acho que é interessante. Botar o Arsênicos com o corpo de Chapolin colorado. Boa. Mas valeu o papo aí. Valeu. Obrigadão. Sucesso nas suas questões aí. A gente vai conversando. Sim, com certeza. Beleza, então, meu querido. Vou fechar aqui a transmissão. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um abraço.